Elaine, este livro aqui, que no Brasil chama-se Não Me Esqueça, na Argentina chamam-se El Avenido, mudamos o nome para a publicação aqui, são uma série de relatos, né, que abarcam desde minha infância, passando para a juventude, a militância na juventude, e depois a época da ditadura, o exílio e a volta da democracia e a volta daqueles que foram exilados para a Argentina. O livro não é exatamente um livro autobiográfico, se bem muito dos fatos contados aqui são fatos que me aconteceram. Eu prefiro colocar ele como uma autobiografia da minha geração, né? Porque aquilo que não aconteceu comigo, aconteceu para um companheiro meu. E nossa geração tinha uma visão coletiva. Nós o tempo todo falávamos, e ainda hoje falamos, em um nós outros. É muito difícil, até que nos reconhecemos entre nós pelo fato de não falar de eu, sino de falar de nós outros, né? E sempre se fala assim, nessa época nós outros fazíamos tal coisa. Esse livro tem esse intuito, né? No começo, os primeiros relatos não foram escritos com o intuito de serem publicados. Aconteceu uma coisa, que aqueles que voltamos de fora do exílio para a Argentina, ficamos muitos anos sem falar de lo que tinha acontecido com nós e sem falar de nossa militância da década dos 70. A causa que da democracia, na primeira época, depois da ditadura, estava bem débil e ainda tinha ameaças e sequestros por parte dos militares com aqueles que tínhamos sido militantes nos 70. Foi bastante difícil também para nós nos entrocar de novo na sociedade. Você ia a pedir um emprego e apresentava seu currículo vitae e eles olhavam que você tinha, dos 76 até 83, não tinha emprego e, bom, vamos ligar para ti um outro dia e tal. Ninguém dava emprego para nós, então não podíamos falar disso aí. Foi só a partir de 2003, com o advenimento do kirchnerismo, né, e dos juízos pela verdade e pela justiça, onde começaram de novo os processos em contra daqueles que tinham sido liberados a causa de indulto e das leis de ponto final e de obediência devida da época de Menem, e começaram de novo a ser julgados e condenados os repressores, que a gente começou. Bom, e também tem a ver com as redes sociais e tal, né? O que habrá sido da vida de fulano de tal. Então, vou procurar ele. Puxa, ele está vivo. E mensagens. Será que é você, aquele que eu conheci? Meio, sabe, em claves, não? Eu conheci você assim... É você. Nós não conhecíamos direito o nome do nosso companheiro, né? Todo mundo ali tinha um nome figurado. Eu me lembro de ter recebido uma mensagem que me falava: será que você é o gringo? Que era o meu nome de clave. Porque se você é o gringo, então eu sou tal outra coisa. Mas se você não fosse o gringo, então eu não sou. E ali a gente se começou a recordar, a reencontrar. Esses 4 relatos têm isso ali, e tem um tempo que vai e volta dessa paisagem da nossa infância, né? A infância daqueles que nascimos no final dos 50 tem a ver com o golpe de Estado que derrocou a Perón, que foi muito cruento. Tive muitos fusilamentos nessa hora e uma repressão muito forte para o que era o peronismo. De fato, o nome que decidimos botar aqui no Brasil, de Não Me Esqueça, é o nome dessa flor que está aqui, a flor de Não Me Esqueça, que este aqui era também como te poderia dizer, se alguma pessoa levava uma flor de Não Me Esqueça aqui na solapa, é porque esse cara era peronista. Mas tinha uma lei que estava proibido mencionar a palavra Perón, peronismo, justiça e tal. Então, essa era a clave, tá? E tem uma história bastante divertida e está botada aqui dentro. O Anísio Homem, o editor do livro, meu companheiro, meu amigo, com muita sabedoria, botou o nome desse relato como nome como título do livro aqui. Então,
essas coisas também nos formaram nas nossas infâncias, né? Na sobremesa de casa se falava da ditadura, da resistência, desse líder na Espanha, no exílio e tal, que se ele voltava, tudo ficaria solucionado, e ele solucionaria tudo, e todo mundo teria pão, paz e trabalho e tal. E a militância de toda a juventude para poder fazer que esse líder tornasse, ainda que nós não conhecíamos, na verdade eu não conhecia nada, o que eu conhecia disso aí era o que meu pai e meu tio falavam, muito pelo baixo também, porque nós... O livro também contém a decepção sofrida pela nossa geração, quando esse líder, supostamente solucionador de tudo, e o grande pai, voltou, era um velho fascista de direita e expulsou a nós da Praça de Mayo, e no seu governo começou, na verdade, os primeiros desaparecidos, né? Após a morte de Perón, e nesse pequeno interregno do governo de sua mulher, com o nascimento do que chamou-se a AAA, a Aliança Anticomunista Argentina, foi que começou os primeiros sequestros. Foram antes do golpe ainda. Então isso foi uma grande decepção para a minha geração. Uma grande decepção que deu motivo a uma nova militância, né? Retroceder nem para tomar impulso, digamos, né? Assim que ali... E, bom, isso está ali nesses. Mas os relatos não foram, no começo, escritos para serem publicados. Foi mais um desabafo, foi mais uma... Eu gosto de falar de exorcismo, eu necessitava escrever isto aí. Eu não tinha falado disto durante décadas. Essa angústia e silêncio, toda a década de 80 e toda a década de 90, recém começamos a nos juntar e falar de novo. Alguns de nós íamos para a casa das mães e tal, mas não tinha essa procura de nossos companheiros. Tínhamos muito medo de procurar um companheiro e encontrar que ele tinha sido desaparecido. Não sabíamos, né? O momento que o pessoal ia embora... Bom, era uma época sem redes sociais nem nada. E você ia embora para outro país. No meu caso, eu vim para o Brasil. Eu fiquei morando no Brasil. Primeiro em Porto Alegre, depois em Florianópolis. Mas você não podia mandar uma carta para alguém. Aquele que recebia a tua carta ia ser pegado, assim, ia ser morto. Então não dava. E a gente recebia notícias de quem se exiliavam. Ali vinha alguém exilado, chegava para Florianópolis e falava: tá, e cadê o José? Puta que pariu. Então eram todas as semanas, todos os meses, era mais uma notícia de algum outro companheiro desaparecido. E talvez a alegria de: cadê a Maria? Não, a Maria está ainda em uma casa de segurança, mas em uma semana ela está saindo, estão fazendo os documentos dela. Então também tinha isso aí. Bom, a Maria, tá bom, ela vai vir para aqui, vamos encontrar e tal. Foi uma época muito difícil para nós, que éramos jovens, né? Eu não consigo divorciar o momento que está passando a Argentina do momento que está passando o mundo todo e a América Latina, né? Eu levaria a tua pergunta um pouquinho mais atrás, que tem a ver com o Macri, que a minha maneira de ver é o começo de preparar o caminho desse outsider, né? Desse cara tão estranho, a vezes, e tão difícil de juzgar que é Milei. Eu acho que o peronismo continua jogando esse duplo jogo, né? Ele pode aparecer como uma oportunidade de progressismo. De fato, se conseguiram um montão de ampliação de direitos sociais, pessoais, personalíssimos até na Argentina, coisa que ninguém tinha previsto, como um matrimônio igualitário, a possibilidade de um casal gay adoptar filhos, muitas ampliações de direitos nesse sentido, das minorias, o reconhecimento dos povos originários
como povos preexistentes ao Estado argentino. Se votaram muitas leis no governo de Néstor, de Cristina e tal, em algumas coisas econômicas até, o fato do Néstor Kirchner ter pagado a totalidade da dívida externa com o Fundo Monetário Internacional no mesmo dia que Lula fez naquela época, e tirar o Fundo Monetário Internacional da Argentina, que são coisas muito boas, mas o peronismo continua encerrado nesta questão de que eles são um partido da burguesia. Eles chegam, tem um até ali, né? Tem um até ali. E esse até ali faz que de aí para frente venha a decadência dele, que foi o que aconteceu, eu acho, no segundo período de governo da Cristina, acrescentado pela morte de Néstor, que era o verdadeiro líder ali. Então, o peronismo você não pode pedir dele mais que isso, que é o que ele pode dar. O problema é que o fracasso do peronismo é que faz que seja uma terra abonada para o surgimento da direita, para que parte da sociedade decepcionada de aquilo que foi, teoricamente, o projeto de Néstor e Cristina, não teoricamente, que foi o projeto de Néstor e Cristina, essa decepção abre a porta para experiências de direita, porque se este não soluciona, mas suponhamos que algum outro solucionará. Está visto nesses 4 anos do Macri, a Argentina perdeu muitíssimo, o povo argentino, o trabalhador argentino, os aposentados argentinos, os estudantes argentinos, foi todo para embaixo. Ali então, de novo, vamos lá, talvez a Cristina decide que o presidente seja um cara como Alberto Fernandes, né? Um verdadeiro, uma pessoa muito morna, assim, que não ia nem para aqui, nem para lá, teimoso e tal. Em cima disso, a pandemia, uma sequia, um monte de outras questões que fizeram que a economia furasse, deu motivo para o nascimento desse experimento que é Milei, que por um lado eu acho que desde o espectro político muitos não viram venir, não lo veían venir, mas que eu acho que é o que nós chamamos ali na Argentina o círculo vermelho, que são essas 5 ou 8 superempresas ou famílias, tá, que são os verdadeiros poderosos da Argentina. Eles não só viram venir, sino que deram um pouquinho, apostaram algumas fichinhas nele e botaram a competir com o Macri. Agora está essa competência, agora a direita está se fagocitando entre eles. Pero não vejo ao dia de hoje na Argentina um projeto, nem sequer um projeto nacional e popular que tenda ao menos a ser parecido ao que foi aquele que chama-se de la década ganada, que deu ao menos um pouquinho de bem-estar a la classe trabalhadora, né? Se você vê a distribuição de PBI argentino durante o governo de Néstor, los 2 últimos años y el primer gobierno de Cristina, la distribución de PBI fue de 52% para los trabajadores, 48% para las empresas. Es ahí un máximo que el peronismo puede dar, como un partido de conciliación de clases. Entonces, yo acho que tem una luta por delante. Tem alguns dirigentes que podem ser interessantes. O Axel Kicillof, governador da província de Buenos Aires, eu acho que ele é um quadro interessante. Juan Grabois é um cara que pode ser um cara interessante também. Pessoas jovens, onde, ao menos minha geração, reconhece neles aquela chama que nós tínhamos naquela hora, não? O trabalho que fizeram as mães e as avós de Praça de Mayo vão passar 500 anos e vamos ter que continuar estudando esse fenômeno. Eu acho uma coisa assim muito especial. E acho muito especial, de fato, que sejam mães de Praça de Mayo e não pais de Praça de Mayo, né? Que sejam as mulheres que tomaram a risco de sua vida. De fato, a primeira presidenta das Mães de Praça de Mayo, Azucena Villaflor, foi a primeira desaparecida assim, importante dentro das mães. Ela e várias madres mais, né? Que foram sequestradas por Alfredo Astiz, um capitão da Marinha Argentina que tinha se infiltrado como se ele fosse um filho de um desaparecido. Se falava para ele do anjo loiro. Era um menino loiro, assim, que estava uma coisa de boa pessoa e tal. Esse cara está condenado e estava na cadeira. Se diz cadeira, né? Na cárcel. Se diz cárcel também não. Sim. Tá? Ele estava na cárcel comum.
en un espacio con otros torturadores y tal, mas na cárcel común, donde tinha homicidas y tal y tal. Agora, anteontem, o Milei tirou de ali, botou em um regimento do exército, em um bairro fechado, e esses caras, todos esses caras, acho que são 19 no total, aí estão o Tigre Acosta, que era o responsável dos voos da morte, está Astiz, responsável da... O Astiz foi o responsável também, Astiz foi quem matou a Rodolfo Walsh, grande escritor, grande poeta. Eu tenho uma predileção muito especial por Rodolfo, eu leio muito disso, eu conhecia a uma das suas filhas, aquela que não foi assassinada também pela ditadura. Preparei várias vezes palestras e conferências a respeito de Rodolfo. Acho... Se nós conseguiríamos entender a vida do Rodolfo, conseguiríamos entender o peronismo, porque o Rodolfo nasceu na política na direita e terminou em Montoneros, um arco assim muito especial. Bom, esse cara, o Astiz está agora em um chalé com piscina climatizada e tal e tal. Então tem um retrocesso nesse sentido. E no meio de tudo isso aparece o Eternauta, que em todo o mundo falam Eternauta. Agora, quando você conhece a história de Héctor Oesterheld, desaparecido, suas 4 filhas desaparecidas, de 22 a 26 anos de idade, 2 delas grávidas, se sabe que elas foram a parar na ESMA, na escola militar, na escola da Armada, e que nesse lugar tinha uma maternidade. Elas pegavam as mulheres grávidas, conservavam com vida e até dando um bom passar, se se pode, dentro dos porões da ditadura, até elas ter o parto. Na hora que tinham o parto, ponham elas nos voos da morte e jogavam as pessoas vivas no mar. Esse foi o final do Héctor e das suas 4 filhas e 2 yernos dele. Assim que temos agora 2 pessoas, 2 milhões que estão assistindo ao Eternauta, 2 milhões de pessoas que estão assistindo ao Eternauta, tem 2 que são os netos do criador do Eternauta. Aí hoje, as avós de Praça de Mayo estão mandando uma campanha, e a campanha diz assim: você está assistindo ao Eternauta, você tem 47 anos, você nasceu entre tal mês e tal mês do ano 76, ou entre tal mês e tal mês do ano 77, você pode ser um neto do Eternauta. Vem cá, faz o DNA, faz o análise, pode ser você. O Eternauta explodiu nesse sentido. E eu acho uma coisa muito engraçada, porque quando eu lia o Eternauta, eu era um moleque, sabe? Ia até o posto do jornal para comprar o jornal para meu tio, e ele dava um trocadinho demais para eu comprar a revistinha onde vinha o Eternauta. E ali eu lia. E foi meu tio que falou: e o que você acha disso aqui? Não, isso aqui é ciência ficção, tal. Eu queria começar a ler ciência ficção. Sim. E você sabe o que Juan Salvo está fazendo? Não. Ele está... Não, o Juan Salvo está organizando os trabalhadores. Porque o Eternauta não era apenas um quadrinho de ciência ficção. Era o jeito que ele tinha de zafar da censura que a ditadura dessa hora estava colocando. Então tem muitas coisas botadas ali no Eternauta que tem todo a ver com a possibilidade, e com essa última mensagem, com a possibilidade de ser mais livres, né? E essa última mensagem de ninguém se salva sozinho, che. Temos que ir todos juntos, não tem outro jeito. Ou vamos todos juntos, ou não tem possibilidade de nos salvar. E o Oesterheld era um cara muito especial nesse sentido. Não foi por acaso que sequestraram eles. Os 30.000 desaparecidos não são qualquer 30.000, são nossos melhores 30.000. E aqueles que sobrevivimos, sabemos que sobrevivimos porque também não éramos tão bons assim. E eu sempre pensei, puxa, os militares poderiam ter pegado. De algum jeito, este não era tão importante. Aqueles companheiros que foram sequestrados e desaparecidos, e em cujo homenagem eu fiz esse livro, foram os melhores, os nossos melhores. Um passo para trás para dar 2 passos para adelante. É isso aí, tenho certeza.
tenho certeza. Na área de direitos humanos não tenho nenhuma dúvida. Depois, aquilo que tem a ver com o avanço político para colocar no governo alguém que seja mais popular ou que dê alguma esperança ou alguma possibilidade para nosso povo, bom, ali já é outro papo. Mas, desde o ponto de vista dos direitos humanos, só é ir para frente, porque fazem estas coisas, estão tirando eles das cadeiras comuns e botando em cadeiras assim VIP e tal, mas os juízos continuam. Hoje tem mais de 200 processos. O sea, tem mais de 200 milicos que vão ser julgados e condenados por mais casos que continuamos conhecendo aonde que estão. E um instituto de estudio forense, que hoje em dia é de distintos lugares do mundo, chamam eles, que formou-se na universidade em Buenos Aires, que faz o estudo de restos humanos encontrados e tal. Até hoje, quantos anos já han passado? Quase 50 anos do golpe de Estado, continuamos encontrando fosas coletivas. E nessas fosas coletivas, a possibilidade de encontrar o DNA de uma pessoa. E as avós e as mães, em conjunto com a Universidade de Buenos Aires, fizeram um banco de dados genéticos onde todas aquelas famílias que têm uma pessoa desaparecida foram voluntariamente a dar seus dados. Então, é bastante rápido agora. Se você tem alguma dúvida e vai lá e tira um pouco de sangue, de cabelo, de saliva e tal, 15 dias, 20 dias, você tem resultado e sabem a que família você pertence. Foi um trabalho de décadas, porque no começo ninguém queria ir a dar isto. Então, no sentido dos direitos humanos, eu acho que não fico com medo. O que está fazendo Milei também... O Astiz está preso. Ele pode ter agora uma piscina climatizada, mas está preso. Está condenado, e não tem espaço. Eles tinham falado, quando o Milei tomou posse, tinham falado de um indulto. Eu acho que não tem espaço hoje para um indulto. Agora, em outubro, a Argentina vai ter umas eleições de meio término, umas eleições legislativas. Temos que ver o que acontece aí. Se o Milei tem mais quantidade de deputados e tal, bom, aí pode ser uma caracterização diferente, mas eu acho que hoje ele não tem espaço para fazer isso aí.